Entenda a estrutura do alemão antes de começar a estudar. O alemão é difícil ou ele só é diferente? No vídeo passado, a gente viu que estudar não significa exatamente, necessariamente, a mesma coisa do que aprender. E hoje a gente se pergunta, mas o que a gente vai aprender exatamente? Então, fica aqui comigo que a gente vai conhecer a estrutura do alemão. Uma pergunta rápida. Você consegue ler essa palavra? Ela é grande, né? Ela é muito grande e é uma palavra só. A gente vai falar um pouquinho sobre do porquê que isso acontece, porquê que existem palavras tão grandes, e a gente vai tentar também, mas no final do vídeo, ler essa palavra. Eu não garanto que eu vá conseguir, porque tem que ter bastante treino, mas vamos tentar. Então, fica aqui comigo. Para a gente começar essa aulinha, a gente vai conversar sobre a família do alemão. Eu aprendi na universidade, que é uma das matérias que a gente tem, na verdade, várias matérias sobre esse assunto, é sobre a genealogia linguística do alemão. Então, eu descobri na faculdade, porque eu também não sabia, que o alemão ele vem da família indo-europeu. E ele pertence a língua, no caso, pertence a um subgrupo que se chama germânico ocidental. Isso quer dizer que o alemão ele é primo do inglês, do holandês e do afrikaner, ou africanês. Será que eu escrevi errado? Eu vou olhar depois. E a vantagem de se aprender uma língua que é de um subgrupo do inglês é que a gente pode fazer transferências positivas. O que significa isso? Transferência significa que uma regra de uma língua pode ser usada na mesma língua. Então, a gente vai dar uma olhadinha depois, mas quando duas ou mais línguas pertencem a um subgrupo, essas transferências de regras podem facilitar o processo de aprendizado de uma certa língua. Aqui eu coloquei uma foto da família da família linguística indo-europeia. Então, ela tem essas divisões: Indian, Armenian, Iranian, Germânica, que é o que nos interessa no momento. Ela passou por várias transformações até chegar ao alemão que a gente conhece hoje, que é do High German, também é parente do Yiddish. E vocês podem ver aqui embaixo que o inglês está também na família germânica. O português, no caso, está aqui na parte itálica, né, que vem do latim. Então, o português é parente, primo do espanhol, do catalão, do romeno. No futuro, eu quero muito fazer um vídeo explicando melhor sobre esse tema. Eu acho que é muito interessante,
mas hoje a gente dá só uma passadinha rápida para vocês perceberem que essas línguas têm sim muitas coisas em comum e essas regras em comum podem sim facilitar o nosso processo de aprendizado. A gente pode transferir uma regra para outra, uma regra de uma língua para outra. Então, como que o alemão funciona exatamente? Agora a gente vai falar sobre a tipologia e sobre flexão. Quando a gente fala que uma língua ela é flexionável, isso significa que as palavras mudam as palavras mudam ou existem terminações para mostrar relações. O que significa isso? Exemplo: Vater significa pai, mas se a gente quer colocar no plural, a gente vai colocar esses dois pontinhos em cima do A. Porque essa é uma das formas da palavra mudar para criar o plural no alemão. Então, o plural do alemão ele é bem confuso, porque existem muitas formas diferentes de se formar o plural. Para mim, ainda é muito difícil conseguir falar todas as palavras no plural corretamente, porque as variações são muito grandes, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Então, com esse exemplo, a gente vê que a palavra ela sofre uma pequena transformação para representar um outro significado. Então, não é mais um pai, são vários pais, e esse plural ele é construído com esses dois pontinhos, que se chama umlaut, e isso é um exemplo de como as palavras no alemão elas mudam. E é importante falar isso porque existem outros tipos de língua. Aqui a gente vê 3 tipos. O isolante, que é, no caso, o inglês e o chinês. As palavras nessas línguas, elas sofrem menos flexão. Então, no inglês, a gente sabe que existem pouquíssimas flexões. O máximo que acontece é a gente colocar o S, por exemplo, quando está no terceiro pronome do singular, que é o he, she, it. So, she eats, they eat. Então, existem pouquíssimas flexões. Então, pelo fato de ter pouca flexão, a ordem das palavras importam. Então, quanto menos flexão, mais importante é a ordem das palavras. Tem também a língua aglutinante, que os exemplos aqui são o húngaro e o turco, que eles vão colando sufixos. Eu tenho mais um exemplo aqui. E o alemão, que no caso é uma língua flexional, porque a gente, como eu disse aqui no inglês, a ordem importa. No alemão, a ordem ela não importa muito, porque a informação está na palavra. Então, você pode você pode trocar a ordem de algumas palavras e a frase vai continuar com o mesmo
significado, porque a informação necessária para você entender o significado de uma frase está na palavra e não da ordem da palavra, da frase. Um exemplo muito forte em questão disso é no latim, porque no latim é uma língua completamente flexionável e por causa disso, a ordem pode mudar completamente sem alterar o sentido, o significado da frase. Eu vou mostrar isso com um exemplo que eu separei aqui mais para frente. Só para vocês entenderem melhor, língua isolante, as palavras quase não mudam. Você pode perceber, se você sabe inglês, você percebe, as palavras no inglês mudam muito pouco. Então, isso significa que a ordem das palavras são super rígidas, você não pode ficar trocando. Então, significa, the dog bites the man bites the dog. Você percebe que a gente trocou o sujeito e quem mordeu e quem foi mordido. A gente trocou o dog, a gente colocou o man na posição do dog e trocou totalmente o significado da frase. É isso que eu quero dizer. Então, pelo fato das palavras mudarem muito pouco, é muito importante a ordem das palavras numa frase. Então, se você troca a ordem, muda o sentido. Língua aglutinante. Essa aqui eu vou passar rapidamente, até mesmo porque eu não sei húngaro e eu também, qualquer outra língua? Turco. Eu também não sei turco, então eu não saberia explicar muito bem, mas como eu acho muito interessante, eu acabei trazendo aqui um exemplo. Então, na língua aglutinante, a língua cola pedacinhos na palavra. Então, por exemplo, em húngaro, has. Gente, não sei se eu tô lendo certo, né? Não sei húngaro. Has significa casa e házban significa na casa. Então, informações da frase vão sendo aglutinadas na palavra. Por isso que se chama língua aglutinante. Então, ela vai colando sufixos. É como um Lego linguístico. Ok, agora a gente chegou na parte que a gente quer, que é falar sobre um pouquinho mais sobre a língua flexional. Eu vou ler para a gente manter a ordem, para eu não me perder e conseguir passar todas as informações aqui necessárias. Então, numa língua flexional, as palavras mudam por dentro ou recebem terminações que mostram a função dessa palavra em uma frase. Então, um exemplo simples aqui é fata, que é pai, e fetter, pais, que vai do singular para o plural. Mas o mais importante, os artigos mudam e mostram quem faz a ação. Vamos dar um exemplo bem didático. Der Lehrer sieht den Schüler. O professor vê o aluno. Agora, se a gente pegar a frase den Schüler sieht der Lehrer, você acha que o significado da frase mudou? Porque a ordem mudou? O que você acha? A gente
percebe aqui nessas duas frases que a posição dessas duas palavras foram trocadas. Mas, como a gente observa, os artigos, ele passa exatamente a mesma informação. A frase de baixo, a segunda frase, mesmo trocada, tem exatamente o mesmo significado do que a frase em cima, porque o artigo, ele demonstra isso. Então, a ordem mudou, mas o sentido continua igual. E por que isso acontece? Isso acontece porque der significa, mostra quem faz uma ação dentro de uma frase. Então, ele leva o nominativo. E den mostra quem recebe a ação e leva o artigo no acusativo. E o alemão usa terminações para mostrar a função de uma palavra dentro de uma frase. Por isso, ele pode ser mais flexível na ordem. Então, pelo fato de eu ter dois artigos diferentes, um no nominativo e um no acusativo, no exemplo aqui dessa frase, eu posso sim trocar a ordem das palavras dentro da frase e manter o sentido, porque o artigo continua me dizendo quem causou a ação e quem recebeu a ação. No caso, o aluno. O professor vê o aluno. O aluno... Essa segunda frase, ela é até difícil de traduzir, porque no português não faz sentido. O aluno, só se a gente colocar no passivo. O aluno é visto pelo professor. O professor vê o aluno. Eu espero que tenha ficado claro. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma até aqui, eu peço para você curtir esse vídeo, para você deixar o seu comentário, para você também se inscrever nesse canal. Vai me ajudar demais. Mas caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa não ficou muito claro, por favor, deixe aqui o seu comentário, que eu com certeza vou responder. A conclusão que a gente chega até o momento, vendo tudo aquilo que a gente viu até agora, é que o alemão, ele não depende tanto da posição de uma palavra dentro de uma frase, mas ele depende, sim, de marcas que vêm principalmente no final da palavra, e ele vai nos mostrar qual é a função de uma palavra dentro de uma frase. Então, mais um exemplo aqui. Ele é bem parecido com o exemplo anterior. Der nette Lehrer begrüßt den neuen Schüler. Segunda frase. Den neuen Schüler begrüßt der nette Lehrer. Vocês acham que essas duas frases têm o mesmo significado? E sim, essas duas frases têm o mesmo significado, pelas coisas que a gente comentou antes. O artigo der mostra que é o professor que está cumprimentando. Eu esqueci de novo de traduzir a frase. Essa frase significa: o professor legal
cumprimenta o aluno novo. E a mesma coisa aqui embaixo. O professor, é que, como eu disse, é difícil traduzir essa segunda frase exatamente como ela está para o português. O aluno novo é cumprimentado pelo professor. A gente teria que, no caso, transformar para o passivo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos artigos, porque ele diz exatamente quem faz a ação e quem recebe a ação. No caso, quem faz a ação é o nominativo e quem recebe a ação é o acusativo. E a parte mais aguardada desta aula é esta. Às vezes o alemão tem dessas, de fazer uma palavra gigantesca. A primeira palavra grande que eu encontrei, que eu conheci no curso de alemão, foi os numerais, que é essa aqui, ó. 200, 5, oh my gosh, 5. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar a palavra 5. Ok, 255. E por que essa palavra ela é tão grande? A gente pode olhar aqui na bolinha de baixo que essa palavra ela é formada por outras palavras, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, quando você perceber que uma palavra ela é muito grande, você pode ter a certeza que essa palavra se divide em várias palavras pequenininhas. Então, 200, 200, 55. Uma coisa interessante no alemão é que os numerais, a partir do 21, eles são trocados. A gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Gente, dá para fazer 1 milhão de vídeos. E eu estou anotando tudo aqui e eles vão sair. Mas no alemão, no português a gente fala 21. No inglês a gente fala 21. No alemão, eles falam 21. Então, você vai colocar... Então, se você traduzir exatamente, fica 1, 20. 2, 20. 3, 20. Então, eles trocam a posição. Então, no caso aqui, 200, 200, 5, que é no caso 5, mais 50, 50. E aí, eles escrevem a palavra inteira, tudo junto. 255. Tudo junto. Por isso que essa palavra é gigante. Mas isso aqui é bom para a gente perceber que a gente não precisa ter medo das palavras grandes. É só separar em palavras menores. Então, a palavra aguardada que a gente vai tentar pronunciar agora, ela significa capitão da companhia de navegação a vapor do Danúbio. Donau, Dampft, mein Gebietskapitän. Meu marido, ele consegue falar a palavra direitinho, rapidinho. É claro, ele é austríaco. Então, vamos tentar. Donau, Dampf. Ich versuche. Ja. Donau, Dampf, Fahrtgesellschaftskapitän. Donau, Dampf, Fahrtgesellschaftskapitän. Ist das richtig? Kannst du auf meinem Mikrofon reden? Nur deine Stimme? Ja, aber meine Leute nicht. Ele não quer falar. Ok. Donau, Dampf, Fahrt.
Eu não consigo, porque tem muito F ali junto. Enfim, você conseguiu aí em casa? Porque é difícil. 255. Eu consigo, vai. Porque é 255. Fácil. Donau. Será que se a gente separar? Vamos lá. Donau. Dampf. Fahrts. Gesellschaftskapitän. Enfim, não consigo muito bem. Vou deixar assim separadinho. Você conseguiu aí em casa? Me diz nos comentários se você conseguiu. Porque... Ok. Donau, Dampf, Fahrt, Gesellschaftskapitän. É o máximo que eu consigo fazer. Ok, enfim. O outro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre alemão, além da Alemanha. A gente, eu pelo menos, antigamente, eu ligava muito alemão com a Alemanha, e eu nem sei. Eu acho que eu fui descobrir que se fala alemão na Áustria, tipo, uns dias antes de eu me mudar para a Áustria. Que eu não sabia muito sobre o país. Mas é importante perceber que existe diversos tipos de alemão. Então, tem o Hochdeutsch e tem vários outros dialetos. Mas também é importante dizer que o que é considerado uma língua oficial e o que é considerado um dialeto é puramente político. Na linguística, eles falam que uma língua é um dialeto com um exército e com uma força naval. Isso significa que quando uma língua tem poder político, tem poder econômico, social, a língua de um país, então essa língua é considerada uma língua, mas se uma língua não tem poder político, nem social, nem econômico, então é considerado um dialeto. Então é bom deixar claro que uma língua e um dialeto é uma separação política. Esse assunto aqui, para mim, ele é extremamente importante porque ele influencia demais na minha vida. Como eu sempre fiz os meus cursos de alemão em Viena, então eu aprendi um alemão que se fala em Viena e um alemão que se fala num meio mais acadêmico. E morando aonde eu moro, tipo, longe e num lugar mais afastado, numa vila pequena, onde tem várias plantação de milho, só tem plantação aqui, plantação de uva e fazendeiros. Então, a língua aqui que ela é falada, ela é uma língua totalmente diferente, ao ponto de eu não conseguir entender praticamente nada. Sério, eu consigo falar alemão, eu entendo alemão, mas se eu vou me comunicar com certas pessoas que provavelmente não sabem que eu sou uma imigrante, então eles vão falar comigo de uma forma que eu não vou conseguir entender. Então, a pluricentricidade, nossa, que palavra difícil, é gigantesca. Por mais que a vila onde a gente mora não seja tão longe, é só 1 hora de distância, mas a língua muda demais. Então, existem vários tipos, tem aqui diferenças gramaticais, diferenças em gênero, mas existem de sotaque, de palavras, muitos tipos de diferença entre vários variantes regionais. Então, tipos de alemão que são falados em lugares diferentes. Eu mesmo,
Quando o meu marido está conversando comigo, eu entendo tudo. Se ele está conversando com os amigos dele, eu não entendo nada. É assim a minha vida. Algumas das dificuldades que a gente percebe no alemão são as consoantes agrupadas. Então, existem muitas consoantes que ficam juntinhas no meio de uma palavra, principalmente quando a gente vê palavras como essa aqui, as palavras compostas, ou essa aqui, que tem... Só aqui tem 3 Fs junto, é muita coisa. Então, isso dificulta pra gente, porque eu não vejo tantas consoantes agrupadas no português. E também existem as dificuldades de distância, porque português e alemão, elas são línguas da família indo-europeia, mas elas também pertencem a subgrupos diferentes. Então, por causa disso, existem muita diferença entre as línguas. Então, uma das estratégias que a gente pode usar para facilitar o nosso processo de aprendizagem, é buscar as semelhanças entre as línguas. Eu comentei num short meu que um jeito fácil de você conseguir lembrar do vocabulário é você pegar as palavras que são semelhantes nas duas línguas, porque aí facilita bastante o seu processo de conseguir lembrar mesmo das palavras. Bom, acho que a gente chegou no final. A gente chegou no final. Então, eu espero que tudo tenha ficado claro. Caso você não tenha entendido alguma coisa que foi dita aqui, por favor, escreva aqui no comentário. E se você aprendeu alguma coisa, se você achou legal o conteúdo, por favor, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu gosto muito de fazer esses vídeos porque eu estudei por 4 anos, agora vão fazer 4 anos que eu faço linguística, e no total 6 anos aprendendo alemão. E isso aqui é uma forma de passar para frente tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses anos. E é isso. Espero que vocês também tenham sucesso no aprendizado de vocês e na vida de vocês. Enfim, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau!